Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Aula 2 da reta final de licitações e contratos administrativos. Aquelas dicas aí matadoras realmente para você acertar a questão na prova, para você conhecer a banca CESP. Então vamos lá. Hoje vamos revisar princípios da licitação. A licitação ela tem alguns princípios específicos da licitação. Ela respeita os princípios administrativos, basicamente o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mas ela tem alguns princípios que são próprios dela, que é específico da licitação. Vamos conhecer eles aqui. Então, a licitação será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório. Aqui a gente já percebe o primeiro princípio específico, né, da licitação: vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e dos que são correlatos. Então, não é somente esses princípios aqui, não. Esse finalzinho aqui, ele informa que pode ter outros princípios aí. Aqui é apenas de forma exemplificativa. E isso já foi cobrado em prova. Primeira questão, CESP, Tribunal de Contas da União. Os princípios referentes às licitações públicas devem estar obrigatoriamente expressos em texto constitucional ou legal, em obediência ao princípio da publicidade, que rege todos os procedimentos licitatórios. Certo ou errado? Está errado. Por quê? Porque eu posso ter os princípios implícitos que eles não estão expressos nem na Constituição e nem na lei. Está implícito ali, está implícito na Constituição, implícito na própria lei. Tem os princípios também doutrinários. A doutrina que cria, que fala, ó, existe esse princípio. Pelo texto da lei a gente consegue inferir esse princípio. Um exemplo, princípio da competitividade, adjudicação compulsória. Vamos estudar aqui. Então está errado essa primeira questão, porque ele fala que os princípios devem obrigatoriamente estar previstos ou na Constituição ou na lei. Não. Tem os princípios doutrinários, ainda existem os princípios jurisprudenciais, a própria jurisprudência que informa ali, e os princípios implícitos. Então, a primeira questão já está errada. Vamos começar aqui pelo princípio da igualdade, da isonomia. Já foi até estudado um pouco essa questão da isonomia na aula passada, quando foi falar as finalidades da licitação, né? Então, nessa aula a gente vai complementar um pouco do que foi visto na aula passada, acrescentando algumas regrinhas aí. Porque princípios é um tema que vamos estudar em todas as aulas aqui de licitações. A gente vai fazer a base aqui, vou trazer algumas regrinhas, mas em todas as aulas, olha, isso aqui é o princípio da competitividade, isso aqui é o princípio da igualdade, isso aqui é o princípio do julgamento objetivo. Vou estar sempre falando. Eu separei algumas regras de cada princípio aqui, aplicado de forma didática, e consegui resolver algumas questões. Então vamos lá. Como já foi falado na aula passada, princípio da igualdade ou isonomia. De acordo com esse princípio, as licitações têm por objetivo assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes, não sendo permitido privilegiar nem discriminar os participantes da licitação. Isso é a regra, né? Porque tem algumas exceções. Não é absoluta, esse princípio não é absoluto, assim que eu não posso estabelecer distinção nenhuma. Não, a regra é isso daí. Mas existem algumas exceções e vamos estudar aqui a primeira. A primeira exceção ao princípio da igualdade é o critério de desempate, em que eu vou dar privilégio para algumas empresas. Como assim, professor? Então vamos aqui. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurado preferência sucessivamente aos bens e serviços produzidos no país,
produzido ou prestado por empresa brasileira, produzido ou prestado por empresa que investe em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no país, produzido ou prestado por empresa que comprova o cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atenda às regras de acessibilidade previstas na legislação, que foi incluída recentemente pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, o que é isso, professor? É o seguinte, eu tenho aqui uma licitação. A empresa A, licitação do tipo menor preço. Quero comprar e quero o menor preço. Aí, quando foi aberto lá os envelopes, a empresa A colocou o valor de R$ 5 no produto. E a empresa B também estabeleceu o valor de R$ 5. Empatou, né? A empresa A colocou R$ 5, a empresa B R$ 5 também. E agora? Agora eu vou utilizar esse critério de desempate, em que eu vou dar preferência a certas empresas. E esses critérios, observe aqui, são sucessivos. Como assim? Eu utilizo primeiro um, depois o outro, depois o outro e depois o outro. Então, qual o primeiro critério de desempate? Produzido no país. Esse bem aqui da empresa A é produzido no Brasil? Sim, ele é produzido no Brasil. E esse aqui é produzido aonde? Ele é produzido na Argentina. Então, eu vou dar preferência para esse aqui. A empresa A que vai ganhar a licitação. Por quê? Porque o bem dela é produzido no país. Beleza. Mas, professor, e se os dois forem produzidos no Brasil? Empatou no preço e os dois são produzidos no Brasil. Agora, qual o outro critério? O outro critério é produzido ou prestado por empresa brasileira. Então, esse aqui é produzido no Brasil, mas a empresa é japonesa. Já esse aqui é produzido no Brasil por empresa brasileira. Opa, esse aqui vai ganhar a licitação. Mas, professor, e se empatar? O mesmo preço, mesmo critério ali, os dois são produzidos no país, os dois são produzidos ou prestados por empresa brasileira. Qual o outro critério? Produzido ou prestado por empresa que invista em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no país. Então, essa empresa aqui, ela investe em tecnologia no país? Investe. Essa aqui, não. Ela não investe em tecnologia no Brasil. Então, ela vai perder. Essa aqui vai ser considerada como vencedor da licitação. E se empatar? Não, as duas investem em tecnologia no país. Aí, o último critério é ser produzida ou prestada por empresa que comprova o cumprimento de reserva de cargos previsto em lei para pessoa com deficiência ou reabilitado da Previdência Social. Eu criei uma regrinha aqui para você memorizar. Critério de desempate e quais são os critérios sucessivos. É o PIB todo. Você lembra de PIB todo e utiliza somente as consoantes. Então, P, você lembra de país, produzido no país. B, brasileira, produzido por empresa brasileira. O T, tecnologia, empresa que investe em tecnologia no país. E o D, você lembra de deficiência, empresas que reservam cargos para pessoas com deficiência. Esses critérios são sucessivos. Vou utilizar um, depois o outro, depois o outro e depois o outro. Professor, e na hipótese de empatar tudo, todos esses critérios, empatou tudo. Aí, no caso, deu empate. Utilizei todos esses critérios, empatou novamente, aí vai para o sorteio. Vai ter que sortear. Então, no caso de empate entre duas ou mais propostas e após obedecidos os critérios de desempate, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio, em ato público, para a qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. Utilizou todos os critérios de desempate, não desempatou, vai para o sorteio. Beleza. Outra exceção ao princípio da isonomia, o princípio da igualdade, é a margem de preferência. Lembra lá da finalidade da licitação? É garantir o desenvolvimento nacional sustentável? Então, existe essa margem de preferência aqui. Nos processos de licitação poderá ser estabelecida margem de preferência. Para quem? Para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras.
Então, vou dar uma preferência para ele. Tem uma licitação, tem uma empresa que de serviço nacional, que atende às normas técnicas brasileiras de produtos manufaturados. Eu vou dar uma margem de preferência para ela, em detrimento da outra empresa. Pode também bens e serviços produzidos ou prestados por empresa que comprove o cumprimento de reserva de cargo previsto em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social que atenda às regras de acessibilidade previstas na legislação. Ainda tem mais uma margem adicional para os produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país, poderá ser estabelecida uma margem adicional. Isso daqui já foi cobrado em prova, muito importante. As margens de preferência por produto, serviço, grupo de produto ou grupo de serviço serão definidas pelo Poder Executivo Federal. Não poderá a soma dela ultrapassar o montante de 25% sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros. Então, tem uma margem de preferência e ainda pode ter uma margem de preferência adicional, como está explicado acima. As duas não pode ultrapassar 25%. E aí, o valor certo não é quem vai ser definido aí, é na licitação. Ó, vou dar uma margem de preferência de 10% para um produto manufaturado. O produto manufaturado pode ser 10% mais caro, mas ele vai ganhar a licitação. Vou dar uma margem de preferência de 15%, de 18%. O limite é 25%. Isso aí já foi cobrado em prova. Beleza. E a outra exceção ao princípio da igualdade é o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte. Será considerado empate as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte que sejam iguais ou até 10% superiores à proposta mais bem classificada. Aqui também é para promover o desenvolvimento nacional sustentável. Então, vou dar um tratamento diferenciado para microempresa e empresa de pequeno porte. Porque, às vezes, essas empresas grandes, elas pegam ali todas as licitações, né? Elas ganham todas as licitações. E aí, as microempresas, empresas de pequeno porte, não tem tanto poderio econômico e, às vezes, fica ali fora das licitações. Então, eu vou considerar como empate as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte que sejam iguais ou 10% superior à proposta mais bem classificada. Então, se eu tenho uma empresa de pequeno porte e eu tenho uma empresa normal, tá? Empresa de grande porte. A empresa de grande porte colocou R$ 100 a proposta e a empresa de pequeno porte colocou R$ 110. Então, nesse caso, a licitação é considerada empatada. No nosso curso extensivo, né? Esse curso aqui é reta final, então é apenas um resumo de tudo. A gente explica bem direitinho como é que isso funciona, a margem de preferência, mas aqui é um curso realmente de reta final, de questões, então apenas fazendo esse resumo que você saiba que existe isso daqui, porque já é importante. Vamos observar aqui nas questões. Segunda questão. Em razão do princípio da isonomia, é vedada qualquer diferenciação entre particulares para a contratação com a administração pública. CESP generalizando novamente, né? Em razão do princípio da isonomia, é vedada qualquer diferenciação entre particulares? Não, está errado. Por quê? Porque tem um critério de desempate, tem a margem de preferência para produto manufaturado e tem um tratamento diferenciado para microempresa e empresa de pequeno porte. Então, está errado aqui a segunda questão. Terceira questão. As normas de licitação e contratos não devem prever tratamento diferenciado para favorecer microempresas e empresas de pequeno porte. Está errado também. Conforme expliquei no resumo, tem sim um tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte. A questão fala que não deve prever tratamento diferenciado. Está errado aqui essa questão. Quarta questão. Situação hipotética. O edital de licitação estabeleceu margem de preferência para a contratação de serviços nacionais
que atendam às normas técnicas brasileiras. Assertiva. Nesse caso, com base no que dispõe a Lei 8.666 de 1993, o referido edital deverá ser impugnado sob o argumento de ofensa à isonomia dos licitantes. Certo ou errado? Está errado também. Olha aqui no resumo, a margem de preferência. Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras. A questão trouxe. A edital de licitação estabeleceu margem de preferência para a contratação de serviços nacionais que atendam às normas técnicas. Então, pode ter? Pode. Já na assertiva, ele fala que, nesse caso, o referido edital deve ser impugnado sob o argumento de ofensa à isonomia. Não, está ofendendo a isonomia não, porque isso é uma exceção ao princípio da isonomia. Então, está errado esse item. Quinta questão. Dado o princípio da isonomia, é vedado atribuir preferências para bens e serviços produzidos e prestados no Brasil, ou para empresas brasileiras, mesmo que se trate de critério de desempate em procedimentos licitatórios, situação que deverá ser resolvida por sorteio. Está errado novamente, né? Ele fala, dado o princípio da isonomia, é vedado, não posso atribuir preferências para bens e serviços produzidos e prestados no Brasil. Posso sim. Inclusive, é o primeiro critério de desempate, né? Produzido no país. Então, a questão já se encontra errada. E fala, mesmo se traz critério de desempate, situação que deve ser desenvolvida por sorteio. Não, o sorteio é só se eu utilizar todos os critérios e não resolver. Aí é que eu vou utilizar o sorteio. Então, vamos lá. Uma jurisprudência importante, a banca CESP cobra muito, e eu trouxe aqui na nossa aula, no nosso resumo, porque já foi cobrado demais pela banca CESP, ela gosta de cobrar jurisprudência, e essa daqui ela cobra da forma como está aqui. Então vamos lá. Não fere a igualdade entre os licitantes, nem tampouco a ampla competitividade entre eles, o condicionamento editalício referente à experiência prévia dos concorrentes só se, só se for mesmo, hein? Prévia dos concorrentes, no âmbito do objeto licitado, a pretexto de demonstração de qualificação técnica, nos termos do artigo 30, inciso 2º da Lei 8.666. Ele fala que o princípio da igualdade entre os concorrentes e a competitividade não são absolutos. Porque eu acabei de falar que existem exceções. E o que é isso daqui, professor? Me explique, traduza essa jurisprudência. É o seguinte, ele está falando que não vai ferir a igualdade, o condicionamento não é edital, o condicionamento é editalício, frente à experiência prévia dos concorrentes no âmbito do objeto licitar a pretexto de demonstração de qualificação técnica. É o seguinte, eu tenho que garantir igualdade e isonomia, né? Eu não posso estabelecer uma cláusula no edital que vai especificar alguém. Mas, um exemplo, existe uma empresa, eu quero fazer uma licitação de cadernos. E só existe uma empresa que tem um caderno de 30 matérias. As outras é 28 matérias. Um exemplo. Aí eu coloco no edital. Para participar da licitação, a empresa tem que ter um caderno de 30 matérias. Não pode. Eu estou ferindo a isonomia. Por quê? Porque só tem uma empresa que faz isso. Então, não posso estabelecer isso. Mas eu posso estabelecer no edital, por exemplo, para participar dessa licitação, a empresa tem que comprovar a experiência prévia nesse trabalho. É um trabalho que requer isso daí. Por quê? Porque é alguma obra, algum serviço especializado. Então, não posso contratar qualquer pessoa para construir aquilo ali. Construir um hospital, por exemplo, uma reforma de um hospital, é algo sério, envolve vários aparelhos. Então, eu posso estabelecer, não vai ferir a isonomia, eu pedir, olha, eu quero experiência prévia. Aí a empresa que não tem. Ah, eu não tenho experiência prévia, vou impugnar o edital por ferir o princípio da isonomia, o princípio da competitividade, está me restringindo, não posso participar porque eu não tenho experiência? Não, doutor. Nesse caso, não. Porque, como foi falado aqui, ó, a pretexto de demonstração de técnica.
Eu quero saber se a empresa vai fazer realmente o serviço. Eu não posso licitar, a empresa não tem experiência nenhuma, ela começa a fazer a obra e a obra não dá certo. Não, nesses casos, pode sim exigir essa experiência prévia dos concorrentes. Já foi cobrado demais. Aí, sexta questão. Não ofende o princípio da igualdade ou da ampla competitividade a cláusula editalícia que exija a licitação destinada à contratação de serviço para fins de qualificação técnica comprovada experiência. Certíssimo. Já cobrou 2 ou 3 vezes dessa forma a banca CESP e todas as vezes que ela cobrou esse texto aqui da jurisprudência. Por isso que eu trouxe para vocês aí e coloquei no material. Princípio da publicidade ou sigilo das propostas. Agora, muito importante, tem uma pegadinha frequente aqui. O procedimento licitatório deve ser público. Licitação é pública, salvo quanto ao conteúdo das propostas. A licitação não será sigilosa. Isso aqui é pegadinha frequente, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Então, cuidado. As questões falam o seguinte: a licitação é sigilosa. Não, a licitação é pública. Lembra da aula passada? Qualquer cidadão pode acompanhar, desde que não interfira, né? Então, a licitação é pública. O que é sigiloso? O conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. Então, você colocou lá a sua proposta, ó, vou colocar 50 centavos, vou colocar 5 mil, vou colocar 100 reais, a minha proposta é 100 reais. Aquela proposta é sigilosa. Por quê? Porque se o concorrente olhar, olha, ele colocou 100, pois eu vou colocar 99,99 centavos e vou ganhar a licitação. Então, não pode. Tem que ficar em sigilo o conteúdo das propostas, até o momento que vai ser aberto, né? Vai chegar a fase da licitação que eu vou abrir as propostas. Então, cuidado com isso. A licitação não é sigilosa, a licitação é pública. O que é sigiloso é o conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Muito cuidado com isso aí. E os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preço, dos concursos e dos leilões deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez, no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, de título federal, em jornal de grande circulação no Estado e, se houver em jornal de grande circulação no município. Cuidado com isso daqui, né? Que deve ser publicado no Diário Oficial, isso aí você já sabe. Mas às vezes a própria fala jornal de grande circulação. Aí você, não, nada a ver. Publicar no Jornal Nacional, uma licitação. Então, cuidado, tem sim, está previsto aí na Lei 8666, publicação em jornal de grande circulação no Estado e, se houver, jornal de grande circulação no município. E a administração pode ainda, conforme o vulto, conforme o tamanho da licitação, utilizar outros meios de divulgação. Então vamos lá, sétima questão. Conforme o princípio da publicidade, a licitação não pode ser sigilosa, devendo ser públicos todos os atos de seu procedimento, em todas as suas fases, incluindo o conteúdo das propostas apresentadas antes da respectiva abertura. A questão estava caminhando para estar certa, né? Isso acontece com questões da banca CESP. Por isso que é importante você fazer esse curso aqui para conhecer a banca. A questão estava toda certinha, né? Mas chegou um momento, da metade para o final, ela se tornou errada. Quando ela falou aqui, ó, deve ser pública em todas as suas fases, incluindo o conteúdo das propostas. Não. O conteúdo das propostas deve ficar em sigilo até a abertura. Depois eu vou lá, vou fazer a abertura das propostas e vou publicar. Mas até a abertura deve ficar sigiloso. Então está errado. Oitava questão. Em regra, a licitação será sigilosa, exceto quando o conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Tá o quê? Tá errado. Em regra, a licitação será pública.
exceto quanto ao conteúdo das propostas. A licitação não será sigilosa. A licitação é pública. Não está errado. E o último princípio da aula de hoje, princípio do julgamento objetivo, um princípio específico aí da lei de licitações. No julgamento das propostas, a comissão levará em consideração critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por essa lei. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado, que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. Como assim, professor? O que é esse julgamento objetivo? Quando ele fala critérios objetivos, eu tenho que utilizar vários tipos de licitação estabelecidos no edital. Como assim? A administração chega e fala: olha, eu quero uma caneta do menor preço. Não me interessa a marca, não me interessa nada. É como se ela fechasse aqui os olhos e dissesse: eu quero o menor preço. Quem me der o menor preço vai ganhar. Pronto. Respeito à impessoalidade, respeito à igualdade e respeito ao julgamento objetivo. Ou então ela pode chegar e dizer: eu quero a melhor caneta. Eu quero a caneta que risque mais papéis. Pronto. Não me interessa a marca, não me interessa quem vai vender. Eu quero simplesmente a melhor caneta. É por isso que existem os tipos de licitação. Cuidado para não confundir com as modalidades. São explicadas mais à frente. Então, os tipos de licitação. O mais conhecido, menor preço. É o que a gente mais conhece, né? Licitação, tem gente que pensa que às vezes a licitação só é para o menor preço. Não. Então, tipo menor preço. Eu quero o menor preço daquele produto. Pronto. Então, quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço. Melhor técnica. Essa melhor técnica é o que eu falei, a melhor caneta. Eu quero a caneta que risque mais papéis. Então, eu vou utilizar a melhor técnica. Técnica e preço. Aqui eu já vou ponderar. Olha, eu quero uma caneta que risque muito, mas que tenha um preço bom também. Então, eu vou escolher ali o meio termo, né? Eu quero técnica, mas eu quero preço. Na melhor técnica, eu quero a técnica. Eu quero uma caneta boa. Pronto. Já na técnica e preço, eu vou ponderar ali. E maior lance ou oferta é no caso de alienação de bens ou concessão de direito real de uso. É no caso do leilão, é uma modalidade de licitação. Então, o leilão é interessante para a administração, é vantajoso para a administração que seja o maior lance, né? Vou fazer um leilão, lembrei de leilão quando tem nos interiores, ali no final dos festejos, né, da comunidade, aí o pessoal faz algumas doações, bolo, galinha, e aí começa. Quem dá mais? R$ 5, R$ 10, 15. Então, o interessante é o maior lance, igual aqui. Só que o leilão aqui é diferente do leilão lá, né? Que é o leilão na administração, mas é um tipo. Vou fazer um leilão e vou querer o maior lance. Quem der o maior lance vai ganhar e pronto. Então, esses são os tipos de licitação. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, e maior lance ou oferta. São critérios objetivos. Quem vencer em preencher esses requisitos vai ganhar a licitação e pronto. Nona questão. Durante a fase de julgamento das propostas no procedimento licitatório, fere o princípio do julgamento objetivo a adoção de critérios de análise não previstos no edital, mesmo que embasados na experiência da comissão de licitações e com objetivos claros de garantir a proposta mais vantajosa para a administração. Certíssimo. A questão quis induzir novamente você ao erro, mas vamos analisar desde o começo. Durante a fase de julgamento das propostas no processo licitatório, fere o princípio do julgamento objetivo a adoção de critérios de análise não previstos no edital. Ponto. Então, esse julgamento das propostas fere, sim,
o princípio do julgamento objetivo. Por quê? Porque ele adotou critérios de análise não previstos no edital. Aí ele fala aqui, induzindo você ao erro, né? Mesmo que embasados na experiência da comissão de licitação e com objetivos claros de garantir a proposta mais vantajosa. Não, doutor. As regras são estabelecidas no edital. Não posso estar modificando as regras aí com o jogo andando, não. Ah, eu comecei a licitação, vou mudar aqui as regras. Não. Então, voltando aí à questão, durante a fase de julgamento das propostas, fere o princípio de julgamento objetivo, adoção de critério de análise não previsto no edital. Certíssimo. Mesmo que embasado na experiência da comissão e com objetivos claros de garantir a proposta mais vantajosa para a administração. Certíssimo. O julgamento é objetivo. Eu vou estabelecer no edital. Eu quero isso. Isso aí vai valer para toda a licitação. No meio do caminho, eu não posso mudar aquilo ali para eu vou privilegiar uma pessoa. Não, isso aí vai ferir o princípio da igualdade, da competitividade e o princípio do julgamento objetivo. Portanto, a questão está correta porque ele fala que vai ferir o princípio do julgamento objetivo. 10ª questão. Segundo o princípio do julgamento objetivo, o julgamento das propostas deve estar de acordo com os critérios e os fatores seletivos previstos no ato convocatório, o que permite que os licitantes e os órgãos de controle afirmam a licitude e a imparcialidade do certame licitatório. Certíssimo essa 10ª questão. Ele fala, segundo o princípio de julgamento objetivo, o julgamento das propostas deve estar de acordo com critérios e os fatores seletivos previstos no ato convocatório. Esse ato convocatório é o edital da licitação ou a carta convite, quando se tratar de convite. O que permite que os licitantes e os órgãos de controle afiram a licitude e a imparcialidade do certame licitatório. Corretíssimo aí. Conhecemos alguns princípios da licitação. Próxima aula, vamos conhecer outros bastante cobrados em prova, resolver outras questões e seguindo aí com o nosso reta final de licitações e contratos para a banca CESP-NB. Forte abraço e bons estudos e qualquer dúvida pode entrar em contato. Licitação é um tema que, como eu falei no início do nosso curso, tem muitas regras, muitas exceções, muitos prazos. Então você tem que estudar com calma para estar entendendo ali todas as regras, todas as exceções. Eu estou separando os assuntos aqui de forma didática para não explicar tudo logo assim de uma vez, para não confundir vocês. Então, estou soltando os assuntos de forma gradativa. Na aula passada eu falei da finalidade da isonomia, já falei de algumas regras. Agora eu falei do princípio da igualdade, isonomia, princípio da impessoalidade, e já tratei de outras regras, para sempre estar tratando assim de forma gradativa, como eu falei, para facilitar o seu entendimento. Então, forte abraço aí e bons estudos.